E desde eu cheguei aqui há 24 anos atrás, eu me acompanho os pastores daqui. E todos os pastores aqui têm sido meu amigo. Mas o pastor Jacó suplantou a todos, em muito sentido, principalmente 17 anos, né, que somos amigos desde você, pastor, e caminhamos juntos servindo ao Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, uma satisfação muito grande. Como hoje é um dia de ação de graça, né? Eu 17 anos veio o pastor, há uns tempos atrás, me inspirou, me deu um pequeno hino. Eu gostaria de cantar com a igreja este hino, e é um hino de gratidão a Deus, em tudo dá graças. Nós estamos agradecendo a Deus nesta noite pela vida do querido pastor Jacó. É verdade? Muito bem, eu sou muito bom de garganta para cantar muito, mas o irmão me suporta um pouco, tá bom? Em tudo dai graças, é vontade de Deus. Em tudo dai graças, são bênção dos céus. Em tudo dai graças, porque Deus é bom, pois nada acontece nem prevalece alheio ao Senhor. Pois nada acontece nem prevalece alheio ao Senhor. Em tudo dai graças, é vontade de Deus. Em tudo dai graças, são bênção dos céus. Em tudo dai graças, porque Deus é bom, pois nada acontece nem prevalece alheio ao Senhor. Pois nada acontece nem prevalece alheio ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Também estou agradecendo. Graças a Deus. Convido os amados irmãos a ler o texto da palavra de Deus. São Lucas capítulo 9. Fui convidado pelo corpo diaconal desta igreja para estarmos aqui compartilhando esta alegria, nesta ação de graça. E veio ao meu coração esse texto bíblico em Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. Vamos encontrar esse versículo. Né? Diz assim: e aconteceu o quê? Indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor: seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse-lhe outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui vem esta grande bênção. A verdade é que é um grande privilégio, é uma grande alegria. Não existe algo mais sublime na terra do que seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós nos ocupamos com as coisas do mundo, tudo passa. Eu posso até trabalhar na CSN e fabricar aço, mas com o tempo o aço vai embora, se acaba. Mas servir a Deus é diferente. Fazer a obra de Deus é diferente. Sabe por quê? Porque a obra de Deus é de geração em geração. Quando a pessoa ganha uma alma para Jesus, aquela alma ali ela vai se multiplicando em gerações. Me lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro, ali o porteiro daquele prédio, ele fez, começou a me evangelizar, falar Jesus para mim, falando: não, quando eu tiver já casa, estiver tudo muito bem, então vou aceitar Jesus. Agora eu estou muito novo, tenho que desfrutar da vida. Aí ele viu uma palavra bem forte e disse: olha, mas Jesus disse o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A verdade é, para um crente cheio do Espírito Santo e sábio, a gente nunca ganha no vocábulo. A gente nunca ganha, a gente sempre perde. Não tem argumento que possa combater um crente sábio. E eu fiquei meditando até que um dia eu decidi aceitar Jesus como meu Salvador. Aceitei Jesus como meu Salvador. E daí por diante, comecei a servir o Senhor. Né? Eu tinha uma esposa, né, que era minha namorada. E quando eu disse para ela que ia aceitar Jesus, ela ficou zangada.
dia seguinte, a um domingo, se vou falar contigo até 7 horas, e daí eu vou para a igreja. Tá bom, tá. Aí esse negócio, mas como eu contigo? Aí perguntou, mas eu posso ir para a igreja? Olha, minha filha, lá. Aí votação chegou lá. Chegamos lá, nós estávamos lá, a multidão ali, eu sempre, eu estava na porta ali, e o rapaz puxou com a criança no braço, né? Não sente aqui, levantou. Eu digo, não, que fez questão, sentei ali e ficamos em pé. A verdade é que na mensagem foi o seguinte: quando veio o apelo, aí eu disse, eu quero esse Jesus, eu quero aceitar Jesus. Aí eu aceitei. Aí disseram, você não quer aceitar? Não, vai também, seu namorado foi. Não, só agora eu quero. Tá bom. Aí passou. Todo domingo eu disse, olha, eu estou na igreja. Outra vez, você não foi domingo passado? Eu disse, mas foi tão bom que eu outra vez. Ela fica, aí, namorou. Também, eu fui só. Aí um domingo, no dia ela resolveu. Aí eu jogou com você. Tá bom, fui lá. Quando cheguei lá na igreja, eu era jovenzinho, sabe? Com 19 anos. Então, quando cheguei, aquela moça, as moças, né? Ué, você vai para lá, vai para cá. Eu vi assim, Jesus. Mas aqui estava para o meu lado. A moça que oferecia um cantor cristão, harpa, né? Para me cantar, etc. Ela falou, não, aqui não. Aí todo domingo, dia a dia, etc. E começou a ouvir e a entender a vantagem do Evangelho, a glória do Evangelho, a alegria do Evangelho, a segurança do Evangelho, a bênção do Evangelho. Ela começou a entender, porque até então pensava que essa Deus é um negócio de uma boca. Mas Jesus estava ali, aleluia, e ainda está, glória a Deus. Aí ela continuou conosco, né? Também continuou comigo. E vamos ver, depois resolvemos ficar noivo, casando, etc. E hoje nós temos 3 filhos, 2 são pastores, estão anunciando a palavra de Deus lá em Nova Jersey, no Instituto de Nova York, o outro é enfermeiro, todos crentes e todos dando aulas. Quer dizer, uma alma só. Imagine quantos estão aceitando a Jesus como Salvador da América. Já preguei na Europa, já todos assim aceitaram a Jesus ali e está sendo uma bênção. Quer dizer, quem ganha uma alma ganha gerações. Então é realmente grande bênção realmente seguir e servir a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe coisa melhor do que essa. Até porque não foi vontade minha, no sentido geral, não foi. Foi a vontade dele. Lá em 15 João 16, ele disse, não escolheste vós a mim, eu que escolhi a vós. Eu estava no mundo, mas estava escolhido. Eu estava no pecado, mas estava escolhido. Um dia, um momento, chegou a hora, e Jesus me segurou, e aqui estou também, juntamente com vocês, não somente cultuando a Deus, mas agradecendo a Deus pelos 17 anos do nosso querido pastor Jacó. Tudo por quê? Porque um dia segui, sigo e aceitei Jesus como Salvador e sirvo a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos ver aqui o texto. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, disse-lhe: Senhor, segue-te por onde quer que fores. Olha, que entusiasmo! Mas seguir a Jesus, meu irmão, minha irmã, não é pelo entusiasmo. Não se segue nem se segue a Jesus pelo entusiasmo. Entusiasmo é uma coisa momentânea. Entusiasmo é uma coisa que dá vontade de fazer quando você nem sabe o que vai fazer, como vai fazer, nem para onde vai. Não, seguir a Jesus não é simplesmente por entusiasmo. É bem diferente. Quando esse moço disse que vou seguir a ti, Senhor, eu te seguirei, Jesus disse para ele: olha, não é bem assim não. Olha como é que diz o versículo 58. Disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu vou te seguir, você vai me seguir? Olha, eu não tenho, as aves dos céus e os animais têm mais privilégio do que eu. A raposa tem covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça para descansar um pouco. Eu creio que aquele moço olhou assim: como é que esse negócio é esse? Não, assim que o homem assim não tem nem dormir para ele. Então não se segue a Jesus pelo entusiasmo. Jesus mostrou essa grande verdade. Existem coisas que nós não podemos tomar decisões precipitadas, nem tampouco seguir pelo entusiasmo, mas pela consciência. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele é consciente, é necessário que ele seja consciente de que ele está entregando a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. E outra coisa, está entregando a vida àquele que dá vida e vida com abundância. Bendito seja o nome do Senhor. O que mais diz o texto? E disse-lhe outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai.
segue, vamos comigo. Mas não, senhor, peraí, eu tenho que enterrar meu pai. O pai dele, alguns escritores dizem que o pai dele não tinha nem morrido ainda. Ele já estava acordando o pai dele. Meu pai vai morrer, eu vou pegar. De maneira nenhuma. Quer dizer, ele deu preferência. E nós colocamos aqui o seguinte: existe o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Quando diz, olha, eu vou sepultar os mortos, eu vou enterrar meu pai, já disse, olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quer dizer que existe o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O mundo dos mortos e o mundo dos vivos. O mundo dos mortos é este mundo que aí está. Esse mundo que aí está. Quando nós nascemos, já nascemos mortos para Deus. Já nascemos mortos para Deus. Por quê, pastor? Porque não temos vida espiritual. Temos uma vida normal. É como diz o homem natural, que não entende Deus, que não teve encontro com Deus, que não tem vida espiritual. Nós nascemos mortos. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 1, Efésios 2, 1. São Paulo disse o seguinte, ele escreveu assim, está aqui, vou procurar aqui para vocês, para nós vermos. Capítulo 2, ele disse assim: e ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que lindo, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que beijo, né? Quer dizer, nós estávamos mortos, o mundo vive na morte. São João chegou a dizer que o mundo jaz no maligno. Mas a partir do momento que eu encontro Jesus, ou que Jesus encontra comigo, a partir do momento que eu sou perdoado por meus pecados, então eu recebo vida espiritual. Quando eu estava no mundo, eu não tinha prazer nenhum de estar na casa do Senhor. Rodava, orava para o relógio. Não, mas agora não. Agora nós temos prazer de sentir a presença de Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, de ser cheio da graça de Deus, sabendo que quando nós morremos, a nossa carne vai ao pó, mas nós vamos estar com o Senhor. Aleluia! Por quê? Porque recebemos vida, porque recebemos a palavra, a promessa da vida. E outra coisa, não importa o tamanho do pecado. Talvez você fique pensando, não, sabe o que é? Eu sou muito pecador, não dá para aceitar Jesus. Não. Seja o pecadorzinho ou pecadorzão, seja o que for, a verdade é que Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando aquele homem estava lá pregado na cruz, aquele ladrão lá, sabe? Ele não podia mais roubar. Pregado não tem como roubar. Contudo, quando Jesus estava prestes a morrer, e ele também disse: Senhor, lembra-te de mim por entrar no teu reino. O que é que Jesus podia dizer? Agora você está pregado, você não pode nem roubar mais, você está querendo morrer. Vou falar para você. Não, mas Jesus virou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele reconheceu sua condição, ele se arrependeu, ele defendeu o Senhor Jesus diante daquele outro que praguejava. Então, se você pensa que não veio para Jesus por causa do seu pecado, sabe uma coisa: Jesus te recebe do modo que você estiver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então vemos aí, amados irmãos, que Jesus Cristo deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vem e segue. Deixa os mortos sepultar os mortos. Então nós mostramos aqui que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele tem vida abundante para nos dar. Vida abundante. Fora a vida abundante, ele tem cura para nos dar. Ele tem renovação para nos dar. Tem todas as coisas necessárias para que possamos permanecer diante dele, servindo a ele e se alegrando na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que mais diz no texto? Mas ele não observa, né? Disse-lhe também: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão na minha casa. Deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Observe que
o anterior disse assim, ó, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. O outro disse, deixa o primeiro. Gente, primeiro lugar, Deus. Ele é o Senhor. Diz a Bíblia que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro grande mandamento. Amar a Deus sobre tudo. Sobre a família, sobre o dinheiro, sobre o carro, sobre tudo. Por quê? Porque nós vivemos por Ele. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o alento de vida, é Ele que nos dá a sua graça. É dele. Então a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Observe que todo esse trabalho aqui foi em prol de quê? Do nome do Senhor Jesus, do que Jesus está fazendo, do que Ele fez, do que Ele vai fazer ainda, tudo em prol do nome do Senhor Jesus Cristo. E assim deve ser a nossa vida, entregue nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então observe o seguinte, que esse outro aqui, ele sentiu a chamada do Senhor, né? Ele não negou que ia seguir Jesus, mas queria primeiro visitar, estar com seus parentes, e ali está despedido dos seus parentes. Grande perigo iria ocorrer, voltar para se despedir dos parentes. Você está dizendo, pastor, se despedir dos parentes? Ele está falando, não, grande perigo. Por que perigo? Vou te mostrar qual foi o perigo. Qual é o perigo? Mateus capítulo 10, versículo 34, você vai ver aí que perigo terrível é a pessoa voltar para os seus parentes, mesmo que seja para se despedir. Veja aqui, capítulo 10 de São Mateus, versículo 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada, guerra. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Que perigo que ia correr? Não, eu vou despedir dos meus parentes. Jesus disse que os primeiros inimigos são exatamente da sua casa. Mas por quê? Ele disse ali, a dissensão dele estava. Eu acho que alguns de vocês aqui, para vir para a igreja, fizeram muito sacrifício. Por quê? Porque o pai não queria, ou o filho achou ruim, ou a esposa achou ruim, mas você vem. Foi assim, muito. Eu, lá no Rio de Janeiro, estava numa congregação lá, que tem uma irmã, que cada vez que ela vinha na igreja, eu orava por ela, porque quando ela voltasse, ela apanhava no marido. Porque vinha para a igreja. Não tem aqui igreja não, e realmente oprimia ela para não vir à igreja. Essa pagava um preço muito grande para estar na casa do Senhor. Quer dizer, os primeiros inimigos da nossa fé é a própria família. Porque qual é a família que você vai despedir? Olha, eu vou agora levar a cruz de Cristo. O quê? Não, eu agora vou correr para o mundo. Por que você está tão mal? Quando Deus me chamou para uma missionária na Argentina, nós passamos quase 4 anos, aí eu liguei a minha irmã, dizendo aquela coisa toda, soube que eu ia para. Mas você está doido? Você não tem responsabilidade não? 2 crianças aí, 3 crianças, você ir para a Argentina? Pô, mas eu vou para o interior da Argentina, um pueblito, como diz lá, um pueblito, um povo de 4.500 pessoas, não tinha água encanada, tinha que cavar, quando eu fui cavar só tinha água salgada, então eu tinha que buscar água a 50 quilômetros, com o carrinho pegava lá os bidões, enchia d'água e voltava. Quer dizer, assim era a nossa vida lá. Mas você está louco? Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Por quê? Os primeiros inimigos da nossa fé, os primeiros inimigos do nosso bem espiritual, é exatamente os nossos parentes. Porque quando Deus nos chama, não temos que olhar para parentes, nem para ninguém, nem para amigos, não, porque nenhum deles vão se conformar. Sabe por quê? Porque são gente naturais, são gente que estão conformada com o mundo. Porque quando nós seguimos a Jesus e servimos a Jesus, nós abandonamos o mundo com as suas paixões e concupiscências. Servimos somente a Deus e para Deus, porque Ele é a vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É Ele que dá vida, é Ele que dá alegria espiritual, é Ele que nos faz entender e mostrar as grandes verdades do mundo e da glória de Deus para nós. Louvado seja o Senhor. Então diz ele, assim os inimigos do homem serão os seus
Ninguém que, lançando mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, lançando mão do arado, que arado? Arado é um instrumento que faz suco na terra, e ali vai colocar a semente, depois cobre. É um instrumento de grande valor. Então, para colocar a mão no arado, a pessoa deve estar consciente de que vai ter um trabalho pesado. Colocar a mão no arado é um trabalho pesado. Isso tem que estar ali. Outra coisa, é uma coisa que você tem que estar sempre olhando para frente. Não pode olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você perde o caminho. Na própria Argentina, ali onde eu vivi, ali tem a plantação de girassol, de soja, centenas e centenas, milhares e milhares de quilômetros, somente, centenas e centenas de quilômetros, somente com plantações. A gente olhava de um lado aqui, até o final, não via o final, aquele retinho. Né? Agora tem os tratores, mas antigamente era o arado. E o arado era mesmo uma vez fazer suco na terra para colocar a semente, que fica coisa linda, bem ordenado, bem feito. E outra coisa que eu coloquei aqui interessante com respeito a isso, né? Quem lança a mão do arado deve saber que vai trabalhar em prol da vida dele, vida de todos. Imagine se passasse 3 meses sem ter lavoura, não haver fruto na terra. Que inflação, que miséria seria no mundo. Quer dizer, aqueles que estão trabalhando para ele, para o alimento dele e para o alimento do mundo. Então, assim mesmo é o pastor. O pastor que lança a mão no arado, ele está consciente, deve estar consciente que ele está trabalhando em prol da vida, primeiramente dele e de todos aqueles que estão ao seu redor. Por quê? Porque está cuidando da vida espiritual, está colocando a semente da palavra de Deus. Eu dou graças a Deus pelo pastor Jacó, nós chamávamos ele lá no Conselho de Pastores, né? E o pastor Cultura, porque qualquer coisa, dúvida que ele tinha, qualquer coisa que o pastor Cultura fala para nós, como é que é isso assim, ele vinha com a sua sabedoria, com o seu conhecimento e nos ajudava. E vocês aqui têm vida por quê? Porque você tem sido alimentado com a grande semente, a maravilhosa semente da santa e gloriosa palavra de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Outra coisa, que vai assumir um instrumento de grande utilidade. Assumir um instrumento de grande utilidade, que é o arado. E espiritualmente, o instrumento de grande utilidade é a palavra de Deus, é a palavra da fé, é o incentivo, é a oração, é o jejum. Todas essas coisas são instrumentos valiosos. Para quê? Para que o povo seja alimentado, fortalecido e abençoado. Desde que cheguei aqui, eu só vejo aqui palavra de alegria, de satisfação pela vida do pastor Jacó. Isso por quê? Porque ele está com a sua mão no mar. Louvado seja o Senhor. Outra coisa, quem põe a mão no arado, a sua responsabilidade é maior do que todas as outras responsabilidades. Quem lança a mão no arado, a sua responsabilidade é maior do que todas as outras responsabilidades. Existe diretor de empresas, existe presidente de nações, existe diretor, existem várias coisas. Mas tem uma coisa: estar com a mão no arado é a maior responsabilidade que existe. Por quê? Porque de vocês depende da instrumentalidade. Isso o nosso irmão aqui, que existem muitos pastores aí, eu vou uma palavra picareta, né? Que em verdade só querem saber de sugar as ovelhas, só querem saber de tirar a lã das ovelhas, a carne das ovelhas, mas não tem nada para dar, porque ele mesmo não tem vida. Infelizmente, existem esses, estão por aí em todo lugar, em todo sentido. Tá? Nós sabemos muito bem, isso aí, a notícia, na internet por aí, muitas pessoas que não têm nada a ver com esta responsabilidade. Mas a verdade, irmão, que esta responsabilidade é maior do que todas as outras responsabilidades, é entregar a palavra do Senhor. Não pense que quando o pastor vem para cá, os pastores responsáveis, quando vem para o culto, ele vem sem saber de nada. Não, ele mastiga, ele come a palavra, ele saboreia a palavra, e quando chega aqui, ele sente que a palavra sai com graça, sai com alegria, sai com unção, e com isso aí o que pode acontecer? As ovelhas são alimentadas e abençoadas. Bendito seja o nome do Senhor. Realmente é uma grande responsabilidade, porque aqui da palavra, do ensino do pastor, ou você sobe para o céu, ou você desce para o inferno. Aquele que recebe a boa palavra, esta palavra que ele recebe, acrescenta-lhe a fé,
acrescenta-lhe o conhecimento de Deus, acrescenta-lhe a segurança espiritual. Por quê? Porque está se alimentando da boa palavra de Deus, de alguém que tem responsabilidade. Quem não tem responsabilidade é como Jesus falou lá no capítulo 10 de João, diz que são mercenários. Quando vê o lobo, ele foge, abandona as ovelhas. Mas aquele que tem responsabilidade, ele está pronto para defender as ovelhas, alimentar as ovelhas, cuidar das ovelhas. E o grande pastor das ovelhas é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor. É realmente uma grande responsabilidade, meus amados irmãos, porque da lavoura é o alimento do mundo. Se ele parar de trabalhar, se ele abandonar, então por isso que Jesus disse para este, Jesus disse: ninguém que lançando a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas por que olhar para trás? Por que olhar para trás? Muitas vezes a pessoa olha para trás tendo saudade da vida antiga. Muitas vezes outros olham para trás porque ganhava muito, porque a pessoa se dedicar na obra do Senhor é inteiramente para o Senhor. Tem muitos que deixaram emprego, o meu pastor que deixou um bom emprego, ele era médico, aliás, deixou tudo aquilo ali e foi se dedicar a pregar o Evangelho. Saiu por aí pregando nas igrejas, o nome dele é Lida, lá no Paraná. Esse irmão, ele prega, quando ele dá um estudo bíblico, é coisa extraordinária. Se dedicou totalmente à pregação da palavra de Deus. Ele viu aí um maior valor, então não quis mais olhar para trás. Se ele olhasse para trás, ele ia saber muito bem, inclusive passando até por certas dificuldades. Mas a verdade, se ele olhasse para trás, ele voltava a ser médico, com a vida boa, ganhava bem, tudo muito bem. Mas ele propôs no seu coração: não, Deus me chamou, porque ninguém faz isto se não for chamado por Deus, se não for vocacionado por Deus. E a vocação é que faz com que a palavra tenha vida. E a vocação faz com que a palavra penetre nos corações. E a vocação faz o quê? Faz com que a pessoa se converta. A vocação faz com que você volte para casa sentindo vontade de voltar outra vez no próximo culto. Quando ele pastor voltar outra vez, dá um ensino daquele, uma palavra daquela. Tudo isso é resultado da vocação, mas a vocação dada por Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Grande a responsabilidade, mas não se pode olhar para trás. Muitas vezes se olha para trás pelas vantagens que deixar, outras vezes se olha para trás pela dificuldade que se encontra. Porque pensa que servir a Deus, fazer a obra do Senhor é fácil? Não é fácil, é difícil. Desculpa eu usar este argumento. Eu sei que eu disse porque na minha igreja do Cristo. Irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que eu comparo só com um zoológico. Pastor, zoológico, Senhor. Zoológico, aquele modo que você vai dar alimento, você chega lá, bota na casa, dá na mão dele assim, bota a mão na cabeça dele, aquela coisa toda. Tem outros que você bota no colo, no cordeirinho, né? Mas tem uns que você, para dar comida a eles, você tem que colocar na ponta da palavra, dá bem doente. Se tu colocar no braço, ele arranca teu olho. Tem uns que está pronto para cooperar com o pastor, amar o pastor, está pronto para sofrer com o pastor, a ter uma palavra de ânimo. Tem uns que tem só palavras negativas, palavras censuradoras. Se o pastor fala bem, fala aí, quer se mostrar. Se fala mal assim como eu, coitado, me segura na favela. Nunca está satisfeito. De toda maneira, que a verdade é que o trabalho pastoral é um trabalho difícil, mas sendo chamado por Deus, ele é capacitado por Deus, ele recebe a graça de Deus para entender e compreender o que é uma igreja. A pessoa muitas vezes olha para trás por causa da dificuldade, das perseguições e tantas coisas mais. Lá na Argentina, eu estava, vários pastores chegando lá, missionários, com a família e tudo, 3, 4 meses estava arrumando a mala e voltando outra vez. Luta, perseguição. Porque quando se fala em missões, você vai e você vai pregar a palavra, as almas vão se converter.
foi no domingo, meio-dia, só 4h, 4h30, ele quis fazer estourar a porta, aí vai abrir um negócio que vai sair para trabalhar, vai dar sexta. Essa sexta é uma sexta mesmo, muito preguiçoso mesmo. Aí foi o brasileiro para lá, ficou assim, é de tal ponto. A última vez que eu estive lá, o pastor Minério disse: vira nosso passarinho, vira os pássaros, nem pássaro voa nessa hora. Nem pássaro, não, estou dizendo isso, é real. Vira os passarinhos, tudo ali. Outra coisa, você não vê cachorro na rua? Tudo dormindo. A primeira vez que eu fui, eu fiz transporte de um outro para outro, né? Eu desci em Tiago, quinto, que é 42 graus. Desci no Tiago, era uma noite, 3 horas da tarde. Quando eu desci ali, o freio com o carro fechado, e o quando foi embora, quando eu parei, eu olhei aquela rua. Jesus, que ninguém nessa rua? Não sabia nada disso, não tinha consciência disso. Será que deu uma peste nessa cidade? Todo mundo foi embora? E eu estou aqui. Porque não tinha uma pessoa na rua, nem cachorro, nem nada. Mas a verdade, irmãos, é que a gente sofre uma transformação muito grande pela cultura, pela comida, por todas as outras coisas mais. E se eu falar sobre isso aí, você vai ver que realmente é difícil. Mas a verdade é que quando somos vocacionados por Deus, Deus dá graça, da sabedoria, da inteligência. Uma coisa que a gente faz pequena, Deus transforma em grande. Agora, quando a pessoa não é vocacionada por Deus, é vocacionada pelo dinheiro, pela fama, pela posição, ele se escorrega e não sai nada. Não sabe por quê? Porque não foi vocacionado por Deus. Você tem uma chamada de Deus na sua vida? Você sente que Deus tem uma obra na sua vida? Apresenta-te a Ele. Pede a Ele a vocação, a graça, a unção, que certamente você vai fazer pouco e Deus vai fazer muito. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está. Ninguém que lança a mão do arado, que olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que nós podemos concluir nesta noite é dizer o seguinte: que o arado do pastor Jacó tem sido a segunda igreja batista de Barra Mansa. É o arado que ele pegou. E se fazem 17 anos, é porque ele nunca olhou para trás, nunca abandonou, está firme segurando este arado, porque fazendo isto, vai crescendo a obra, vai frutificando esta lavoura, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, você vai sendo alimentado, alegre, feliz. Por quê? Porque ele está com a mão no arado que o Senhor mandou ele fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E são bem-aventurados aqueles que obedecem, aqueles que atendem, mesmo sabendo que é difícil, mesmo sabendo que vai suar, sabendo de várias dificuldades, mas obedecem. Porque Deus, Ele não. Tem muita gente, sabe? Uma vez eu fui lá de passeio aqui ao Brasil e fui lá pregar na igreja Assembleia lá na Ilha do Governador. E ali teve uma pastora que veio todo entusiasmado. Pastor, o meu coração ferve pela obra missionária. Eu estou louco para ir para a obra. Eu olhei, simples entusiasmo. Olha, quando a pessoa obedece a palavra, obedece o chamado de Deus, ele está consciente que está obedecendo ao Senhor, está servindo ao Senhor, está atendendo ao Senhor. E a obediência, meu querido irmão, irmã, é maior do que tudo. A obediência é maior do que tudo, é maior do que o amor. A obediência é maior até mesmo do que a fé. Peraí, pastor, eu vou explicar. A obediência é maior do que a fé, em certo sentido é. Quer ver o texto disso, por favor? São Marcos. Vamos pegar um texto do Evangelho de São Marcos. Glória a Deus. Capítulo 16. Marcos 6, 16, versículo 9, por favor. Eu disse, estou dizendo aqui que às vezes a obediência, ela supera a fé. Diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a quem? Maria Madalena.
expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, o que aconteceu? O que aconteceu? Não creu. Não acreditou. Um pouco mais. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam em caminho para o campo. Indo eles, anunciaram aos outros, mas nem aí destes creram. Ele tinha fé? Tinha fé? Estava cheio de fé? Não, cheio de credulidade. O que mais? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e o que mais? Dureza de coração, por não haverem crido que tinham visto já ressuscitado. Esses homens eram cheios de fé ou não? Sim ou não? Não. Não creram. E que diz Jesus? Versículo 15: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ora, como é que Jesus ia mandar um mundo de incrédulo pregar o Evangelho? O senhor mudaria? Ah, você crê que Jesus não? Não crê não. Você crê que Jesus não? Não crê não. Então vai pregar o Evangelho. Não dá para mandar alguém pregar o Evangelho, sabe? Não dá. Então ele por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aí vem aqui, versículo 19: ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aí vem o versículo 20 para concluir: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Quer dizer, do versículo 10 até o versículo 14, aqui temos aqui um monte de incrédulo. Quando chega o versículo 15, tem aqui Jesus ordenando a eles irem pregar o Evangelho. E eles, o que aconteceu? E eles foram. Quando chega o versículo 20, e eles tendo partido, mesmo não crendo, mas pregaram, mas falaram. Isso quer dizer o quê? Que a obediência, ou então a fé sem a obediência, a obediência sem a fé. Mas a verdade é que pela obediência eles pregaram o Evangelho, porque Jesus não estava confiando na fé deles, porque não tinha. Jesus não estava confiando no poder deles, porque não tinha. Estava confiando na quê? Na pregação do seu Evangelho. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Hebreus 4:12 é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e é ela que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e abre para discernir os pensamentos e intenções do coração. Prega a palavra. Outra coisa, se você soltar um leão, você vai ensinar o leão a matar alguém para comer? Não, solta ele. Se você soltar um mosquitinho, você sabe o mosquitinho desse da dengue aí que sai, né? Quando ele sai do ovinho dele lá, né? Você não precisa dizer, o mosquitinho tem uma perna cheia de sangue, vai lá. Não precisa não. Ele vai direto lá. Ele já saiu do ouvido, nunca viu a perna, mas vai direto lá. Se você solta a palavra, Deus vai fazer a obra. Deus vai salvar, vai curar, vai fazer maravilha. Não importa se eu tenho muita fé ou pouca fé, importa que eu estou obedecendo a palavra de Deus. Se vamos orar por alguém com problema, vamos orar. Uma vez aconteceu comigo, ainda bem que eu era novo crente, né? Se fosse velho crente, era uma vergonha para mim. Estava na Praça Tiradentes, pregando o Evangelho, quarta-feira, trabalhava no comércio, lá no Brasil, né? Então, à noite, eu ia para lá pregar o Evangelho na praça, né? Tudo bem. Então, eu quero um pouco ali, pessoal, a pessoa de rua, tudo. Vem aqui, vamos orar com você daqui. E viu um rapaz com um moço lá, se arrastando no chão. Mas a pedra dele era fininha, né? Assim, todo se arrastando. Quando eu olhei, isso aí não tem jeito. Era eu que ia curar. Eu tinha que orar, eu tinha que repreender, eu tinha que pedir a Deus. Se eu não curasse, não curou, foi ele que não quis. Mas a minha parte eu tenho que fazer, obedecer a palavra dele. Assim é que se pega no arado e se vai adiante sem olhar para trás. Não temos que olhar pela nossa condição, temos que olhar pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelo tempo de Deus. E esse tempo maravilhoso, nós temos visto aqui nesta igreja, 17 anos do pastor Jacó, segurando este arado, levando adiante, e vocês são os beneficiados. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo.